Pessoal, bom dia, 11h40, 31 de agosto, aqui ó, tô aqui ó, Lucas Viana, é meu primo, pensa num cara violento aí ó, olha o que ele tá fazendo, tá trocando o letreiro que eu tinha falado pra vocês que eu ia trocar. A gente já configurou aqui, agora é só instalação ali porque já tá todo no jeito, eu tô muito satisfeito com o resultado, muito mesmo. Tá aqui o antigo, olha aí ó, baguncinha, você tá doido, mas esse carro aqui ele não tá viajando esses dias, porque na hora de viajar eu arranco fora, guardo, tiro isso tudo aqui até mesmo pra não ficar carregando peso desnecessário. O outro tá aí ó, prontinho, lavadinho, pretinho no pneu. Vim aqui hoje cedo porque sexta-feira, se Deus quiser, esse carro vai para São Paulo. Eu vou nessa aí, hein? E tô gravando esse vídeo em função do seguinte: pela misericórdia de Deus e o carinho, a consideração de vocês comigo, o canal atingiu 4.000 inscritos. É um número bastante significativo. Eu jamais imaginei chegar numa marca dessa, e aquilo que eu falei para vocês em outras ocasiões eu volto a repetir. Deixa eu ligar o flash aqui para ver se melhora. Isso só aumenta a minha responsabilidade com vocês de sempre procurar trazer um conteúdo que seja real, verdadeiro, que eu seja sincero com vocês aí, mostrando de fato o nosso dia a dia, tá certo? E aí já foi um tá certo, hein? Vai contando aí quantos tá certo vão até o final do vídeo. E aí aproveitar para mandar um abraço para as meninas do Moisés Claudino, a Lívia, Maria Laura ou Ana Laura? Me perdoe, Moisés, eu não anotei. Mandar um abraço também para o Rico, ele é motorista da Gardênia e ele se inscreveu no canal por indicação do meu amigo Alexandro aqui de Nova Lima. Um abraço para o Alexandro também. A gente trocou uma ideia aí esses dias pelo WhatsApp. A gente não se conheceu pessoalmente ainda, mas em breve nós teremos essa oportunidade. E eu queria falar uma coisa para vocês que eu tenho observado nos comentários. Estou procurando a sombra aqui que o sol está castigando um pouco. Muita gente fala que o sonho de ter ônibus, de trabalhar como motorista, esse final de semana, sábado passado, eu recebi aqui na garagem o Jeff Fernandes aí do canal Jeff Viagens, e também o Ailton, que é o canal O Foca na Viagem. Pessoas espetaculares, foi uma satisfação enorme receber os dois aqui. Nós tivemos a oportunidade de queimar uma carninha aí. O pessoal aqui de casa gostou bastante dos dois. Realmente foi um negócio bastante abençoado. E aí o que acontece? A gente estava conversando aqui como que ônibus cria esse sentimento nas pessoas, né? Igual o Alexandro, tantos outros aí que são estabilizados profissionalmente, bem-sucedidos em outras carreiras. E essas pessoas aí com esse sentimento, esse amor por ônibus, eu acho bastante legal como que ônibus mexe com o sentimento das pessoas, né? E assim, de certa forma, no meu caso eu acho que justifica porque meu pai foi motorista a vida inteira. Eu cresci vivendo essa realidade. Talvez era até para eu não gostar de ônibus de jeito nenhum, que o fato de meu pai trabalhar com rodoviário sempre viajando, acabava que ele passava em casa, chegava de manhã, era dormir para viajar de noite. E esse é o ritmo do rodoviário. E eu lembro sempre da minha mãe falando comigo, com as minhas irmãs: ó, faz bagunça não, faz barulho não, que seu pai tá dormindo para viajar de noite. Mas é aquela situação, né? Parece que começa a correr óleo diesel na veia da gente e é um negócio que não tem controle. Eu, por exemplo, estava trabalhando na área financeira, seguindo carreira, estava numa empresa lá, e a empresa gosta muito de vender aquele peixe, né? Nós estamos em 120 países, somos uma multinacional, que aqui você vai ter oportunidade de crescimento, aquela conversa toda. E eu fiquei bastante empolgado. Jéssica até falava, né, na época não era nem minha esposa, era minha noiva, que a oportunidade que eu tive na empresa lá me fez subir para a cabeça um pouco. A gente às vezes não tem essa percepção, e quem está de fora, que nos conhece bem, começa a perceber que tem alguma coisa de errado, né? E aí eu tava lá nessa empresa e assim,
tranquilo que eu vou seguir carreira aqui, vou me dar bem aqui, vou trabalhar e vamos crescer. De certa forma eu já tinha até desistido da ideia de trabalhar com ônibus. Mas é até curioso, eu falo com as pessoas que essa rotina administrativa de escritório, isso aí com 6 meses eu não aguentava voltar no dia seguinte na empresa. É aquela empolgação de início, mas o tempo vai passando e o sentimento, aquela vontade de ser motorista começa a falar alto novamente, né? E eu lembro bem, pessoal, na hora do almoço, lá era um prédio bem alto e eu ficava numa espécie de sacada, vendo a MG30, a rodovia aqui que liga Nova Lima a Belo Horizonte, e os ônibus passando lá toda hora, e eu com aquela coisa, nossa, eu tô aqui, mas eu queria estar ali. Até eu ter a oportunidade efetivamente de, primeiro na GW, né, igual eu mostrei para vocês um carro deles num vídeo anterior, entrei lá para trabalhar com van. Depois tive a oportunidade na Saritu e aí a coisa efetivamente veio acontecer na minha vida. E aí o que eu queria falar sobre esse pessoal que sempre está relatando aí no canal a vontade de ter ônibus, o sonho de ser motorista. Eu lembro, pessoal, a minha avó faleceu em dezembro de 2006, a mãe da minha mãe. E meu pai falou, eu lembro dele falar, lembro como se fosse hoje, que uma das coisas que levou a minha avó a falecer, ela já era idosa, 76 anos, mas o que de certa forma antecipou isso aí foi o fato dela ter parado de sonhar. Eu lembro do meu pai falando exatamente com essas palavras, que a minha avó deixou de sonhar. Ela tinha tido alguns problemas uns anos antes com um tio meu e aquilo ali foi gerando um estresse, um desgaste nela e efetivamente chegou o dia dela. E meu pai falou muito isso comigo na época, que o sonho mantém a gente vivo. E é o que eu gostaria de falar para você. Se você tem um sonho, graças a Deus por isso, isso aí está te mantendo vivo. Por outro lado, é importante observar que na questão de sonho você tem que trabalhar para fazer com que ele aconteça. Deus conhece o coração de cada um, realiza o sonho, o desejo de cada um, mas ele vai fazer aquilo que é impossível para nós. O que está ao seu alcance é você trabalhando para que aquilo aconteça. Vocês querem ver um exemplo? Eu tive um líder de jovens na igreja e eu falava muito para ele da vontade que eu tinha de casar, de ter família. E aí ele me contou uma experiência e falou assim: olha, quando eu queria casar, eu não tinha condição nenhuma, mas eu queria muito casar, ter família. Eu fui lá e comprei um fogão. Ele solteiro, não tinha família nem nada, mas comprou um fogão. E aí ele sempre usava essa expressão comigo: você tem que dar passos. Então, se você tem um sonho, você tem que dar passos para que aquilo aconteça. Vocês viram um vídeo recente que eu postei, nós vamos comprar um DD novo? Vocês acham, com toda sinceridade, que nós temos condição de chegar lá na Minas Máquina, comprar um chassi novo da Mercedes, ir na Comil e encomendar uma carroceria de DD? Gente, com toda sinceridade, eu já falei pra vocês, meu pai tá andando a pé, quando ele precisa de carro, usa aí, ó. Então, a gente não tem menor condição, mas o que é aquilo ali? Aquilo ali, eu fui ali, de certa forma, a marcar um território. A Bíblia não fala que onde a gente colocar os nossos pés, a gente vai conquistar aquele local? Então, eu fui ali na ousadia, na coragem, em trocar aquela ideia, porque quando chegar o nosso momento, eu já sei onde eu tenho que ir, já sei o que eu tenho que fazer. Então, eu estava dando um passo em direção à aquisição de um DD novo. Só Deus sabe quando vai acontecer. Até porque nessa questão de sonho, pessoal, além da persistência, tem que ter paciência também, porque muitas das vezes as coisas demoram a acontecer. Por exemplo, aqui era Expresso Nova Limense, em Nova Lima, e teve uma época em 2003 que eu ia lá na garagem de segunda a sexta-feira pedir emprego, entrar de cobrador, era meu sonho trabalhar ali. Ia de segunda a sexta, tem alguma novidade, tem alguma coisa? Não, não tem. Saía de lá, voltava no outro dia. E aí, pessoal, a oportunidade foi aparecer para mim efetivamente em 2016, 13 anos depois. Nesse período eu fiz diversas outras coisas, eu trabalhei em outras coisas, eu já tinha de certa forma até desistido de trabalhar com ônibus, igual falei para vocês anteriormente. Mas Deus conhece o coração da gente, sabe qual é o nosso sonho.
E as coisas acontecem no tempo dele. Vocês acham que um dia eu imaginei ter 2 carros da forma que eu tenho hoje? Aí muita gente fala, você é humilde, você é simples. E, assim, não é falsa modéstia, não. Eu tive uma professora que ela falava muito isso com a nossa turma, que tão feio quanto você ser arrogante é você ter falsa modéstia. E eu não tô aqui com falsa modéstia, mas eu procuro lembrar, ter em mente que eu sou motorista. Tem alguns amigos meus que ficam falando ser empresário, e eles falam isso até para me zoar, para pegar no meu pé, porque sabe que eu não gosto. E eu falo com as pessoas, eu sou motorista de ônibus. Eu não falo com as pessoas, eu tenho empresa, eu tenho 2 ônibus. Não, eu sou motorista de ônibus, porque o desejo, o sonho de ser motorista de ônibus que me fez chegar aqui. Então, assim, eu procuro aqui, quem me conhece bem, normalmente vai me encontrar assim, bermuda, chinelo. Dificilmente vai me ver andando aí de social quando eu estiver viajando, quando eu tiver que ir num casamento, num culto de Santa Ceia. Mas fora isso, bermuda e chinelo, porque eu sou motorista de ônibus. Foi esse sonho, o desejo de ser motorista que me permitiu chegar até aqui, pela misericórdia de Deus. Então eu quero falar para vocês aí, com toda sinceridade, tem o sonho de ser motorista, de ter ônibus? Trabalhe, dê passos para que esse sonho esteja cada vez mais próximo de acontecer. A gente vive uma época, uma geração que quer começar no DD de 15 metros, quer andar de Scania Opti Cruise, e as coisas não funcionam dessa forma. Eu, por exemplo, eu já relatei para vocês, as minhas 2 primeiras experiências com transporte passageiro foi inicialmente como cobrador no serviço clandestino que tinha aqui em Nova Lima, que chamava de piruagem, vocês devem conhecer bem. Comecei como cobrador, depois eu passei a trabalhar com um rapaz de motorista numa Kombi. E aí, pessoal, eu trabalhava ali com muito zelo, com muito cuidado. Eu me sentia importante fazendo aquilo ali porque eu estava transportando pessoas. Eu era um funcionário, entre aspas, do transporte coletivo aqui da cidade. Então, eu não comecei trabalhando no LD. Longe disso, fui andar de van, rodar na mineração, rodei para uma mulher aqui de Nova Lima com van e umas vans que só Jesus na causa, só Jesus, a pessoa sensacional, mas os carros só Jesus para ter misericórdia. E aí, pessoal, as coisas foram acontecendo dessa forma. E o que eu sempre recomendo? A pessoa, eu quero ser motorista de ônibus. E não tem oportunidade. Eu já estive no lugar de vocês de ter essa frustração de não ganhar uma oportunidade. Mas hoje, pessoal, que eu tenho ônibus, eu entendo bem. A questão de você assumir o comando de um ônibus desse, estar ali transportando vidas, é uma responsabilidade muito grande. Então pensa vocês, se uma empresa ela vai se sentir segura em colocar na mão, colocar um ônibus desse, todo carregado de passageiro, um motorista que não tem experiência. E, infelizmente, pessoal, é um processo que é natural, as coisas vão acontecendo gradativamente. Agora você aí tem uma garagem de ônibus perto da sua casa, principalmente se for turismo, começa a frequentar lá os finais de semana, vai entender o dia a dia, se dispõe a lavar um ônibus, daí a pouco você está manobrando, você está conhecendo o dia a dia, principalmente para quem quer ter ônibus, é uma oportunidade sensacional que vai conhecer o dia a dia, o funcionamento de uma empresa. Agora, quem quer ser motorista, você que é novo, que é adolescente, tem esse sonho, vai numa garagem perto da sua casa, meu amigo, eu tenho sonho de ser motorista, eu queria ter uma oportunidade, você podia deixar eu começar a lavar seus ônibus aqui, você vai ganhando a confiança da pessoa, aí você começa lavando um ônibus, você está passando um pretinho no pneu, aí daí a pouco alguém fala, manobra esse carro aí pra mim, aí daí a pouco você está manobrando, daqui a pouco você está dando uma volta no quarteirão. Quando você assusta, tá uma autorização de viagem em seu nome e você, todo engravatado, saindo para embarcar para uma viagem. Então, assim, igual eu falei para você, sonho é assim, é mantê-lo vivo, é ter persistência, trabalhar para que ele aconteça e ter paciência para entender que as coisas acontecem diferente do que a gente planeja com relação ao tempo. Então, eu queria deixar isso aí reforçado para vocês. Não deixa de sonhar, porque é sinal que você está vivo. Mas tenha tranquilidade que as coisas vão acontecer. E se disponha também a começar a escada pelo primeiro degrau, um de cada vez, e aí tudo vai acontecendo gradativamente até que o seu sonho de fato aconteça da forma que você imaginou. Tá bom? E tinha uma outra coisa que eu queria falar e eu não lembro.
era uma experiência que eu tive começando. Agora eu conheço tanta gente, igual o Daniel mesmo, comenta comigo, que começou com 14 anos lavando ônibus. E olha o profissional que ele é hoje. Se eu tivesse tido a oportunidade de, com 14 anos, estar envolvido com ônibus da forma que eu sou envolvido hoje, hoje eu estaria numa situação bastante diferente. Mas é igual eu falei pra vocês, é tudo no seu tempo. Por exemplo, em 2013 eu comecei a buzinar no ouvido do meu pai pra gente comprar ônibus. A gente foi comprar em 2018. Aí às vezes eu fico pensando, e se lá em 2003 a gente já tivesse com ônibus, em que ponto que nós estaríamos hoje? Aí eu fico pensando nisso, de repente pensando, estaria hoje estabilizado no mercado, conhecido. Por outro lado, como, digamos, não era o tempo de Deus, se a gente tivesse forçado a barra, poderia ter sido uma experiência bastante negativa, a gente ter quebrado, ter falido, e hoje eu não querer nem olhar para ônibus. Então as coisas acontecem no tempo de Deus. E meu pai sempre fala que quando a gente tem um sonho, que Deus faz uma promessa pra gente, por mais que as coisas estejam demorando a acontecer, que você esteja desanimado, vez por outra Deus traz na nossa memória aquele sonho, aquela promessa, mantém aquilo ali vivo até o momento dele de fato se concretizar. Tá bom? Então, mais uma vez, agradecer a vocês aí, dessa vez nem foi tá certo, hein? Foi tá bom. Agradecer vocês aí, a paciência que vocês têm tido comigo, o carinho, a consideração com o nosso canal. 4.000 inscritos é uma responsabilidade muito grande. E o meu compromisso com vocês de procurar fazer sempre o melhor, ser sincero, transparente com vocês, mostrar o nosso dia a dia. Legal? Então eu desejo a todos, hoje é quarta-feira, eu desejo a todos uma restante de semana abençoado. E a gente vai se falando aí nos próximos vídeos. Você que não é inscrito ainda, dá essa moral para nós aí, se inscreva no nosso canal, acione os sininhos das notificações, curta os nossos vídeos, compartilhe. E nos comentários é aquele sistema de sempre, é a ferramenta aí que vocês têm para falar comigo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu tô sempre tendo cuidado de responder todo mundo, pelo menos se não necessitar resposta, pelo menos curtir para que vocês vejam que eu tô de olho aqui nos seus comentários. Beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe abundantemente a vida de cada um e que o sonho de cada um possa se tornar realidade no tempo de Deus, para que seja bênção na sua vida e que não seja motivo de dor de cabeça. Um abraço e até o próximo vídeo.